Você já imaginou viver escondida dentro das paredes de um castelo? Por 2 anos? Não por escolha, não por medo de guerra, mas porque o seu toque pode matar. Mira aprendeu cedo que não era como as outras ômegas. Um simples contato de pele era suficiente para transformar carinho em febre, e febre em algo muito pior. Então ela desapareceu, não do mundo inteiro, só da vista dele, do Alfa. Ela vivia entre pedras antigas e corredores secretos, respirando devagar, andando no escuro, sobrevivendo de restos e silêncio. O castelo inteiro seguia sua rotina sem imaginar que havia uma presença ali. Observando, escutando, esperando. Até que numa noite algo mudou. Não foi um grito. Não foi uma invasão. Foi o cheiro, metálico, errado, mortal. E pela primeira vez em 2 anos, Mira não teve medo de ser descoberta. Ela teve medo de perder a única pessoa que nunca poderia tocar. Antes de continuarmos, se você está aqui, não é por acaso. A lua só chama quem está pronto para ouvir. Se você ainda não faz parte da Alcateia, este é o seu momento. Inscreva-se agora e ative o sino, porque quando a próxima história começar, eu quero você uivando com a gente. E fica até o fim. Porque depois desse dia, nada, absolutamente nada, será como antes. Mira tinha memorizado cada fissura nas pedras do castelo Thornspire, melhor do que qualquer mapa. Sabia onde a argamassa antiga cedia sob pressão, onde os ratos faziam ninhos, onde a umidade tornava o ar tão denso que parecia possível tocá-lo. 2 anos vivendo entre as paredes haviam transformado seus sentidos em algo quase sobrenatural. Ela não precisava de luz para navegar os túneis estreitos que serpenteavam através das fundações do castelo como veias sob a pele. Nesta noite, estava deitada em sua câmara, um espaço vazio entre 2 paredes da torre norte, largo o suficiente para ela deitar de lado, alto o suficiente para sentar-se e curvar-se os ombros. O chão era de pedra fria coberta por uma pilha de tecidos roubados da lavanderia ao longo dos meses. Um cobertor fino. 2 vestidos de servente que nunca usaria, mas que serviam como travesseiro. Uma vela pela metade, guardada para emergências. Não era um lar. Era uma cela autoimposta, mas era segura. Segura porque aqui, neste vazio entre pedras, não havia ninguém para tocar, ninguém para matar. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Nunca vinha facilmente. Toda noite era a mesma coisa. O momento antes de dormir trazia memórias que ela passava o dia inteiro tentando evitar. A última vez que tinha tocado alguém tinha sido há 3 anos. Adrian, seu noivo arranjado, um jovem alfa de uma alcateia vizinha. Ele era gentil, ela lembrava disso. Tinha olhos castanhos calorosos e ria facilmente. No dia do noivado oficial, quando ele segurou sua mão pela primeira vez, ela sentiu apenas o calor normal de pele contra pele. 10 minutos depois, ele estava no chão convulsionando. 15 minutos depois, ele estava morto. Mira ainda conseguia lembrar o cheiro de ferro no ar. A forma como os olhos dele vidrados olharam para ela, confusos, traídos, como se ela tivesse feito aquilo de propósito. A forma como o corpo dele tremeu uma última vez antes de ficar completamente imóvel. O pai dela, um curandeiro poderoso, tinha ficado devastado. Passou semanas trancado em seu estúdio, procurando em tomos antigos, consultando outros curandeiros, tentando entender o que tinha acontecido. Quando finalmente descobriu a verdade, foi pior do que qualquer pesadelo. Anos atrás, quando Mira era apenas uma criança, seu pai havia lançado uma proteção nela. Era para mantê-la segura de qualquer alfa que quisesse machucá-la, uma proteção comum em famílias de curandeiros. Mas algo tinha dado errado. A magia tinha se torcido, se transformado em algo escuro e mortal. Qualquer alfa que a tocasse por mais de alguns minutos entrava em colapso. Seus próprios instintos de lobo se voltavam contra eles, atacando seus órgãos vitais de dentro para fora. Seu pai tinha morrido tentando desfazer a maldição. Mira o encontrou 3 dias depois, desmoronado sobre seus livros, o coração simplesmente parado de tanto esforço mágico. Não foi culpa sua.
Ela sussurrou para a escuridão, como fazia todas as noites. As palavras eram vazias. Sempre foram. Ela era veneno em forma de pessoa. E a única maneira de manter todos seguros era nunca, jamais, permitir contato com outro alfa novamente. O amanhecer trouxe a mesma rotina de sempre. Mira esperou até ouvir os passos pesados de Thomas, o capitão da guarda, fazendo sua última ronda. Esperou até os passos se afastarem. Então, se moveu. O trajeto até as cozinhas era familiar como sua própria respiração. 12 minutos pelos túneis principais, evitando as seções que rangiam, ignorando os sons de serventes começando a acordar nas alas distantes. A passagem terminava atrás de uma prateleira de temperos, e ela tinha uma pedra solta, que, quando empurrada, abria um espaço estreito o suficiente para ela ver a cozinha inteira. Normalmente estava vazia nesta hora. Hoje não estava. Mira congelou, mão ainda na pedra, olhos arregalados. 2 figuras estavam paradas perto da despensa lateral, vozes baixas, mas distintas. Uma era Ravenna, a conselheira-chefe do Alfa Teron. Mira a reconheceu imediatamente. Cabelos grisalhos presos em um coque impecável, postura ereta, o tipo de mulher que comandava respeito apenas entrando em uma sala. A outra era mais jovem, uma servente chamada Celine que Mira tinha visto algumas vezes. Deveria voltar. Mas algo na qualidade daquelas vozes baixas, no jeito como Ravenna olhava ao redor antes de falar, fez Mira pressionar o ouvido contra a pedra. Tem certeza de que não vão perceber? Celine estava perguntando, voz nervosa. Ninguém vai perceber. O tom de Ravenna era firme, quase maternal. A dosagem é cuidadosa, apenas o suficiente para enfraquecê-lo gradualmente. Em 3 meses, talvez 4, ele estará dócil o suficiente para aceitar o casamento de Marcos e Lídia sem questionar. Mira sentiu seu sangue gelar. Dosagem, envenenar. Mas e se ele... Ele não vai morrer, Celine. Ravenna cortou suavemente. Não com Nightshade Lunar em doses pequenas. Apenas ficará cansado, menos resistente. É para o próprio bem dele, entende? Teron é jovem demais, idealista demais. Precisa de orientação. E quando minha filha se casar com seu irmão, teremos a liderança estável que esta alcateia merece. Os passos começaram a se aproximar. Mira recuou, coração trovejando no peito. Ouviu as 2 mulheres entrarem na cozinha, conversando agora sobre o cardápio do jantar, como se não tivessem acabado de conspirar para envenenar seu alfa. Quando o silêncio finalmente retornou, Mira não foi buscar comida. Foi direto para os túneis que levavam aos aposentos nobres. Ela nunca tinha estado tão fundo no castelo. Os túneis aqui eram mais estreitos, mais novos, a pedra menos desgastada. Perigoso. Se alguém descobrisse essas passagens, se um painel rangesse... Mas ela se moveu com o cuidado de 2 anos de prática. A passagem atrás das câmaras do Alfa era pouco mais que uma fenda vertical entre a parede nova e a estrutura antiga. Mira tinha que virar de lado para se encaixar. Pedra fria pressionando peito e costas simultaneamente. Havia fissuras na argamassa. Pequenas aberturas onde a construção antiga encontrava a nova. Ela pressionou o olho contra uma fenda. A câmara do Alfa era espaçosa. Uma cama grande coberta de peles. Uma mesa de trabalho próxima à lareira, coberta de mapas e documentos. Prateleiras repletas de livros. Uma janela ampla mostrando o céu começando a clarear. E sentado à mesa, cabeça curvada sobre papéis, estava o Alfa Teron. Mira já o tinha visto antes, claro, de longe, através de outras frestas, cruzando pátios ou conversando com conselheiros. Mas nunca assim, nunca tão perto. Ele era mais jovem do que ela imaginava. Não podia ter mais de 25 anos. Cabelo escuro caía sobre a testa. E mesmo de perfil, ela podia ver a linha forte da mandíbula. Os ombros largos tensos, sob uma camisa simples. Havia algo na forma como ele segurava a pena, como seus dedos pressionavam a têmpora, que falava de cansaço profundo. O veneno já está funcionando, ela percebeu. A forma como ele piscava devagar,
como sua cabeça pesava levemente para frente antes de se endireitar novamente. Nightshade Lunar causava fadiga crônica. Em doses pequenas e constantes, a pessoa simplesmente definhava. Ela deveria ir embora. Não era problema dela. Ela tinha suas próprias maldições, seus próprios demônios. Não podia salvar ninguém quando nem conseguia salvar a si mesma. Mas seu pai costumava dizer que curandeiros não tinham o luxo da neutralidade, que testemunhar sofrimento e não agir era, em si, uma escolha. Uma escolha covarde. E ela já tinha sido covarde o suficiente. Tinha se escondido por 2 anos. Tinha deixado a culpa consumi-la viva. Tinha deixado Adrian morrer nas suas mãos sem entender por quê. Pelo menos isso ela podia fazer. Pelo menos uma vida ela podia salvar. Theron se levantou, movendo-se até a janela com passos que eram apenas marginalmente mais lentos do que deveriam ser. Ficou ali parado, olhando para o horizonte, e havia algo tão profundamente solitário na forma como seus ombros caíam que Mira sentiu seu peito apertar. Ela conhecia essa solidão. Vivia nela todos os dias. Ele voltou para a mesa. Pegou uma taça de vinho que estava ali. Levou aos lábios. Mira não pensou. Apenas agiu. Seus dedos encontraram um pedaço de argamassa solta perto da fenda. Pequeno, do tamanho de uma noz. Ela o empurrou com força suficiente para passar pela abertura. A pedra caiu, bateu na beirada da mesa com um estalo seco. Rolou. Theron virou instantaneamente, taça ainda nas mãos, corpo tenso. Seus olhos varreram a câmara, e Mira viu a cor deles pela primeira vez. Dourados. Dourados como mel antigo, como âmbar à luz do fogo. Quem está aí? A voz era baixa, controlada. Mas havia aço sob o tom calmo, autoridade que vinha de nascer para liderar. Mira prendeu a respiração, pressionando-se contra a pedra fria. Ele colocou a taça de volta na mesa, ainda cheia. Seus olhos continuaram procurando, mas não para cima. Não para as paredes. Não ainda. Depois de um longo momento, ele pareceu relaxar marginalmente. Passou uma mão pelo cabelo, murmurando algo baixo demais para ela ouvir. Mas não pegou o vinho novamente. Apenas olhou para a taça com uma expressão que Mira não conseguia decifrar. Suspeite ou irritação? Ela não sabia. Ele saiu da câmara poucos minutos depois. Mira esperou. Contou até 100, depois até 300. Só então ousou se mover. Durante os próximos 3 dias, Mira aprendeu a rotina de Celine. A servente preparava o vinho envenenado ao entardecer, em uma despensa pequena e trancada perto das cozinhas. Deixava a garrafa em uma bandeja separada. Tinha exatos 7 minutos entre preparar a bandeja e levá-la às câmaras do Alfa. 7 minutos era tempo suficiente, apenas. Na primeira noite, Mira estava tão nervosa que quase derrubou tudo. Suas mãos tremiam enquanto despejava o vinho envenenado em sua própria garrafa roubada, enquanto enchia a garrafa do Alfa com vinho limpo da adega principal. A similaridade das garrafas era a única coisa que tornava isso possível. Na segunda noite, foi mais rápida. Na terceira, quase confiante. Mas na quarta noite, tudo mudou. Mira estava na despensa, dedos ao redor do gargalo da garrafa envenenada, quando ouviu. Passos. Pesados demais para ser Celine. Masculinos. Se aproximando rápido demais. Não havia tempo para voltar para a passagem secreta. Não havia tempo para esconder as 2 garrafas. Não havia tempo para nada. A porta se abriu. Alfa Theron estava parado na entrada, e seus olhos dourados estavam fixos diretamente nela. Por um batimento cardíaco eterno, nenhum deles se moveu. Mira estava congelada. Uma garrafa de vinho em cada mão, todas as palavras morrendo em sua garganta. Ele a estudou. Não com raiva, não com surpresa. Com algo que parecia perigosamente próximo de reconhecimento. Quando finalmente falou, sua voz era baixa. Calma. Perigosa em sua quietude. Então você é real. Ele inclinou a cabeça levemente. Por um momento, pensei que estivesse ficando louco.
Pedras caindo do nada. Comida desaparecendo. Pegadas na poeira em lugares que ninguém deveria ir. Uma pausa. Seus olhos caíram para as 2 garrafas de vinho idênticas nas mãos dela. E, aparentemente, alguém muito interessada no meu vinho particular. Mira não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Todos os instintos gritavam corra, mas seus pés estavam pregados no chão. Ele deu um passo para dentro da despensa. Ela deu um para trás. Suas costas bateram em prateleiras, fazendo potes de especiarias chacoalharem. 2 anos, ele disse. E não era uma pergunta. Você esteve escondida neste castelo por 2 anos, vivendo entre as paredes, observando, esperando. Outra pausa. Ele estava mais perto agora. Perto demais. Ela podia ver cada detalhe do rosto dele. A forma como pequenas linhas de cansaço cercavam seus olhos. A forma como sua mandíbula estava tensa. A verdadeira questão é: por quê? Mira forçou as palavras para fora, voz rouca de desuso. Eu vou embora. Agora. Eu só... Não. O tom era firme o suficiente para fazê-la parar de se mover. Você não vai a lugar nenhum. Não até me dizer quem você é e o que está fazendo com meu vinho. Ele estendeu a mão. Uma oferta ou uma ordem, Mira não sabia. O que ela sabia era que não podia deixá-lo tocá-la. Um simples aperto de mão e em 15 minutos ele estaria morto no chão, igual Adrian. E diferente de Adrian, ela já tinha perdido pessoas demais para sua maldição. Não. A palavra saiu mais alta do que pretendia. Mais desesperada. Ela recuou mais, pressionando-se contra as prateleiras, até não ter mais para onde ir. Você não pode me tocar. Algo mudou no rosto dele. A expressão férrea suavizou marginalmente, substituída por algo que poderia ser confusão. Ou preocupação. Eu não vou machucá-la, ele disse, mais suave agora. Não vou te entregar, mas preciso de respostas. Mira olhou para as garrafas ainda nas suas mãos, para os olhos dourados dele, para o espaço estreito entre eles. Tinha vivido 2 anos como um fantasma. 2 anos em silêncio e sombras e isolamento autoimposto. Talvez fosse hora de finalmente falar. Mas antes que pudesse abrir a boca, antes que pudesse decidir quais verdades contar e quais esconder, ele deu outro passo. E seus dedos roçaram o pulso dela. O mundo parou. O toque foi acidental. Apenas seus dedos roçando o pulso dela quando ele alcançou a garrafa de vinho que Mira segurava. Pele contra pele. Calor contra calor. E então... nada. Nada além da sensação normal de contato humano. A temperatura ligeiramente mais quente da pele dele. A textura áspera de calos nas pontas dos dedos. O leve tremor que ainda persistia do veneno. Mira congelou. Todos os músculos do seu corpo travaram simultaneamente, esperando. Esperando a queimação familiar começar. Esperando sentir a magia maldita despertar sob sua pele como serpentes se desenrolando. Esperando o momento em que os olhos dele começariam a vidrar, quando seu corpo começaria a convulsionar. 5 segundos passaram. 10. 15. Theron ainda estava de pé. Ainda respirando normalmente. Ainda olhando para ela com aqueles olhos dourados que não mostravam nenhum sinal de dor, nenhum sinal de colapso iminente. Você está bem? Ele perguntou, e havia preocupação genuína em sua voz. Você ficou branca como papel. Mira não conseguia falar. Não conseguia processar. Isso não era possível. Não fazia sentido. Adrian tinha morrido em 15 minutos. O alfa antes dele, o que ela tocou acidentalmente em um mercado, tinha durado apenas 12. A maldição não falhava. Nunca falhava. Ele ainda estava tocando seu pulso. Ela percebeu isso com um sobressalto. 30 segundos agora. 45. Eu preciso... Mira puxou o braço violentamente, recuando até suas costas baterem nas prateleiras novamente. Potes chacoalharam. Um caiu. Rolou pelo chão. Você não pode me tocar. Você não entende, você não pode... Ei. Theron ergueu ambas as mãos, palmas para fora,
em um gesto universal de rendição. Tudo bem, sem toques. Eu não vou encostar em você novamente, eu prometo. Ele recuou um passo, dando espaço, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela, estudando, catalogando. Mas você precisa me explicar. Por que você está tão apavorada com um simples toque? Mira sentiu sua garganta fechar. As palavras não queriam sair. Como ela explicava algo assim? Como dizia a um alfa que ela era literalmente veneno em forma humana? Eu machuquei pessoas. Ela forçou para fora, voz rouca. Todo alfa que já me tocou morreu. Silêncio. Theron não riu. Não descartou. Apenas processou. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra, mas ela viu a forma como seus ombros se tensionaram levemente, como sua mandíbula apertou. Você está falando sério, ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Completamente. Mira envolveu os braços ao redor do próprio corpo, um gesto defensivo que ela odiava, mas não conseguia controlar. É uma maldição, lançada pelo meu pai quando eu era criança. Era para me proteger, mas algo deu errado. Qualquer alfa que me toca por mais de alguns minutos entra em colapso. Seus próprios instintos de lobo atacam seus órgãos vitais de dentro para fora. E você acredita nisso? Havia algo estranho em seu tom. Não exatamente descrença, mas questionamento cuidadoso. Eu sei disso. As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia. Eu vi acontecer 2 vezes. A primeira vez foi meu noivo, Adrian. Ele me tocou durante nossa cerimônia de noivado e 15 minutos depois estava morto no chão, sangue saindo do nariz e boca, olhos vidrados me encarando como se eu fosse um monstro. Sua voz quebrou. Ela forçou para continuar. Meu pai passou meses tentando desfazer a maldição. Morreu tentando. E eu... Ela respirou fundo. Eu tenho vivido aqui, escondida, porque é a única forma de garantir que nunca mais vai acontecer. Theron estava quieto. Tão quieto que Mira quase não conseguia ouvir sua respiração. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, medida. Mas eu acabei de te tocar, e estou bem. Eu sei! A frustração explodiu. Eu sei, e não faz sentido nenhum. Você deveria estar... Ela cortou abruptamente, incapaz de terminar a frase. Morto? Ele completou suavemente. Convulsionando? Sangrando? Uma pausa. Mas não estou. O que nos leva a uma questão interessante. Ele se inclinou contra a parede oposta, braços cruzados, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. Ou sua maldição não existe. Existe, Mira sibilou. Ou algo está diferente desta vez. Algo que faz com que eu seja... imune? Resistente? Seus olhos se estreitaram levemente. Você mencionou Ravenna. Mencionou o veneno. Nightshade Lunar, especificamente. Mira piscou, tentando acompanhar a mudança de direção. Sim. Ouvi ela e Celine conversando. Pequenas doses no seu vinho, todas as noites, para enfraquecê-lo gradualmente. Nightshade Lunar, ele repetiu, e havia algo em sua voz agora. Algo afiado, pensativo. É uma planta rara, letal em grandes doses, enfraquecedora em pequenas, mas também tem propriedades mágicas. Interfere com feitiços de rastreamento, proteções básicas, algumas formas de magia de vínculo. Mira sentiu algo clicar em sua mente. Você acha que o veneno está bloqueando a maldição? É possível. Ele passou uma mão pelo cabelo, bagunçando-o. Não sou estudioso de magia, mas já vi Nightshade Lunar ser usada para quebrar vínculos de mate forçados, para anular marcas de propriedade. Se sua maldição funciona através de magia... Ele deixou a frase inacabada, mas a implicação estava clara. O veneno que estava matando ele lentamente era a única razão pela qual ela podia tocá-lo. O absurdo disso quase a fez rir. Quase. Então você está dizendo, Mira começou devagar, que enquanto você estiver sendo envenenado, eu posso tocá-lo?
E quando o veneno sair do seu sistema, a maldição volta. Teron terminou, voz plana. Isso é problemático. Era mais que problemático. Era cruel. Era o universo oferecendo algo impossível com uma mão e ameaçando arrancá-lo com a outra. Você não acredita em mim? Mira disse de repente cansada. Sobre a maldição. Acha que estou louca? Não. A resposta foi imediata, firme. Acho que você acredita completamente no que está dizendo. E acho que algo terrível aconteceu com você. Mas maldições são raras, Mira. Extremamente raras e difíceis de lançar. A maioria dos feitiços de proteção que pais fazem em seus filhos são bem intencionados, mas ineficazes. Raiva queimou no peito dela. Você quer prova? Eu não. Mas Mira já estava puxando a manga do vestido roubado para cima, expondo seu antebraço. A luz fraca da despensa era suficiente para mostrar as marcas. Cicatrizes. Dezenas delas. Pequenas, redondas, algumas ainda rosadas de cura recente, outras brancas e antigas, queimaduras. Toda vez que eu começava a esquecer, ela disse, voz tremendo. Toda vez que começava a pensar que talvez pudesse tentar tocar alguém novamente, eu me lembrava. Me fazia lembrar. Ela apontou para uma cicatriz particularmente feia perto do pulso. Esta foi há 6 meses. Ouvi uma criança chorando nos corredores. Uma servente pequena, não podia ter mais que 5 anos, se machucou. E eu quase saí dos túneis. Quase ofereci ajuda. Sua voz ficou mais baixa. Então me queimei, para lembrar o que acontece quando eu toco pessoas. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Quando Mira finalmente olhou para cima, Teron estava pálido. Não da palidez do veneno, mas de outra coisa. Horror. Raiva. Algo intenso demais para nomear. Você se machucou, ele disse, voz perigosamente baixa. Para evitar ajudar uma criança? Para evitar matar alguém, Mira rebateu. Você não entende. Se eu tivesse tocado aquela criança, se ela fosse descendente de Alfa, se tivesse sangue de lobo forte o suficiente. Pare. Ele ergueu uma mão. Respirou fundo. Depois outro. Tudo bem. Tudo bem. Eu acredito em você. Sobre a maldição. Sobre tudo. Seus olhos encontraram os dela. E havia algo neles que fez o peito dela apertar. E vamos descobrir uma forma de quebrá-la. Você não pode prometer isso. Não, ele concordou. Mas posso tentar. E vou. Mas primeiro... Ele hesitou. Primeiro precisamos lidar com Ravenna. O nome caiu entre eles como pedra em água parada. Você não quer acreditar, Mira disse suavemente, que ela faria isso com você. Teron fechou os olhos brevemente. Ravenna foi conselheira do meu pai. Ela me ensinou a ler mapas de território, a negociar com alcateias vizinhas, a entender política. Quando meu pai morreu e eu assumi aos 22 anos, jovem demais e despreparado demais, ela foi uma âncora, uma mãe substituta. Ele abriu os olhos. Então não quero acreditar. Mas também não sou idiota o suficiente para ignorar evidências. O que você vai fazer? Investigar, discretamente. Se você realmente ouviu o que acha que ouviu, haverá provas. Registros de compra de Nightshade lunar. Talvez correspondências. Ravenna é meticulosa demais para não deixar rastros. Ele empurrou-se da parede. Mas isso vai levar tempo. E enquanto isso, seus olhos encontraram os dela. Você não pode continuar vivendo entre paredes. Eu já vivi assim por 2 anos. E é uma forma terrível de viver. Ele disse sem rodeios. Então aqui está minha proposta. Há aposentos vazios na ala leste. Pequenos, mas confortáveis. Você fica lá. Comida regular, cama de verdade, água quente para banho. Em troca, você continua me ajudando. Observando Ravenna, procurando evidências nos lugares que ninguém mais pode ir. Era tentador. Tão tentador que doía. E quando alguém perguntar quem eu sou? Uma prima distante.
filha de um curandeiro que morreu recentemente. Veio buscar refúgio aqui. Ele deu de ombros. A história não precisa ser muito elaborada. Pessoas aparecem em castelos pedindo abrigo o tempo todo. E quando o veneno sair do seu sistema, Mira pressionou. Quando a maldição voltar e você não puder mais me tocar sem morrer? Algo complicado cruzou o rosto dele. Então lidamos com isso quando acontecer. Mas Mira... Ele hesitou. Eu tenho acesso a bibliotecas que você não tem. Contatos com estudiosos de magia, curandeiros especializados. Se há uma forma de quebrar sua maldição, vamos encontrar. Juntos. Juntos. A palavra ressoou estranhamente. Mira passou tanto tempo sozinha que quase esqueceu como era ter alguém ao seu lado. Por quê? Ela perguntou, voz menor do que pretendia. Por que você se importa? Você nem me conhece. Theron ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz era baixa, honesta de uma forma que a desarmou completamente. Porque você salvou minha vida quando não tinha nenhum motivo para fazê-lo. Porque você viveu 2 anos sozinha, escondida, apavorada, e mesmo assim, quando viu alguém em perigo, agiu. Ele deu um passo mais perto, mas não perto o suficiente para tocar. E porque sei como é estar sozinho em um lugar cheio de pessoas. Sei como é sentir que ninguém realmente te vê. Mira sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Algo quente e assustador, e perigosamente próximo de esperança. Eu não sei se posso confiar nisso, ela sussurrou. Confiar em você. Então não confie. Ainda não. Ele recuou, dando espaço novamente. Mas aceite os aposentos. Aceite a comida e a cama. E me dê a chance de provar que você pode. Era loucura. Era arriscar tudo que ela tinha construído. Sua segurança, seu isolamento, suas defesas cuidadosas. Mas também era a primeira oferta de gentileza genuína que ela recebia em 3 anos. Tudo bem, Mira disse finalmente. Mas eu não vou sair dos túneis completamente. Não ainda. Preciso saber que ainda tenho um lugar para ir se... Quando tudo isso der errado. Algo que poderia ser decepção cruzou o rosto dele, mas ele acenou. Justo. Os túneis são seus. Ninguém vai tocá-los. Mas... Ele hesitou. Quando estiver pronta para dormir em uma cama de verdade, para não precisar se esconder, minha oferta permanece. E a investigação sobre Ravenna? Começa amanhã. Vou revisar os registros de suprimentos, procurar qualquer menção de Nightshade Lunar. Enquanto isso, ele olhou para a garrafa de vinho ainda na mão dela. Continue trocando o vinho. Se ela perceber que estou ficando mais forte ao invés de mais fraco, pode acelerar o plano dela. E não estamos prontos para isso ainda. Mira acenou, processando. Um plano. Eles tinham um plano. Uma última coisa, Theron disse, e havia algo diferente em sua voz agora. Mais suave. Quando você me tocar novamente, e eventualmente vai precisar, para testar se a teoria do veneno está correta, me avise primeiro. Não quero que você carregue o peso de achar que matou alguém, mesmo que por alguns segundos. A consideração disso, a gentileza cuidadosa, fez a garganta dela fechar. Obrigada, ela conseguiu dizer. Não me agradeça ainda. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Ainda não sabemos se esse plano maluco vai funcionar. Mas pela primeira vez em 2 anos, Mira sentiu algo além de desespero e culpa. Sentiu possibilidade. Os próximos dias estabeleceram uma rotina estranha. Mira continuava dormindo em sua câmara entre as paredes. A segurança dos espaços estreitos era difícil demais de abandonar. Mas durante o dia, quando o castelo estava cheio de movimento e barulho, ela se aventurava para fora. Theron tinha sido verdadeiro em sua palavra. Havia uma câmara pequena na ala leste, com uma cama estreita mas limpa, uma mesa, uma janela que dava para os jardins. Não estava trancada. Tinha água fresca em uma jarra e pão embrulhado em tecido limpo esperando por ela. Ela ainda não tinha dormido lá, mas tinha comido o pão. E a investigação tinha começado.
Mira descobriu que os túneis davam acesso não apenas às câmaras residenciais, mas também aos escritórios administrativos. Havia uma passagem particularmente útil atrás do gabinete de Ravenna, estreita, escura, mas com fendas suficientes para observar. Foi assim que ela viu Ravenna sentada à sua mesa, escrevendo uma carta. O selo de cera vermelha no envelope era da casa Blackthorne, uma alcateia do norte conhecida por sua ambição e falta de escrúpulos. Mira não conseguia ler o conteúdo da carta da sua posição, mas viu a forma como Ravenna selou o envelope cuidadosamente, como ela o escondeu em uma gaveta trancada ao invés de deixar com a correspondência normal. Ela contou a Theron naquela noite. Eles tinham desenvolvido um sistema. Às 10 da noite, depois que os serventes se recolhiam, ela deslizava para fora de uma passagem escondida na biblioteca privada dele. Ele a esperava lá, sempre com chá quente, sempre com perguntas cuidadosas. Casa Blackthorne, ele murmurou, processando a informação. Eles têm tentado expandir seu território há anos. Se Ravenna está se comunicando com eles... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Traição, conspiração. Possivelmente muito pior que simples envenenamento. Preciso dessa carta. Theron disse finalmente. Se conseguir a chave da gaveta dela... Já consegui. Mira o interrompeu. Ela colocou a chave roubada na mesa entre eles. Ela a tira do pescoço apenas quando dorme. Entrei nas câmaras dela 2 noites atrás. Peguei emprestada tempo suficiente para fazer uma impressão em cera. Um ferreiro amigável nos túneis inferiores me ajudou a fazer uma cópia. Theron a encarou. Há um ferreiro nos túneis? Há muitas coisas nos túneis que você não sabe. Mira disse, um fantasma de sorriso tocando seus lábios. O castelo é muito mais velho e muito mais habitado do que você imagina. Ele riu. Foi um som baixo, genuíno, e algo estranho aconteceu no estômago de Mira ao ouvi-lo. Você é incrível, ele disse, tão naturalmente que ela quase não processou. Então processou e sentiu calor subir ao seu rosto. Eu sou prática. Ela corrigiu, olhando para qualquer lugar menos para ele. Ainda assim, ele pegou a chave, estudando-a. Com isso, posso acessar a correspondência dela. Mas preciso de tempo. Se ela perceber que alguém mexeu... Ele balançou a cabeça. Preciso de uma distração. Algo que a tire do escritório por pelo menos 1 hora. O jantar de amanhã, Mira sugeriu. Vai ter embaixadores da casa Silvermoon. Ravenna sempre fica até tarde nesses eventos, certificando-se de que tudo corre perfeitamente. Perfeito. Theron se levantou, movendo-se até a janela. A lua estava cheia lá fora, lançando luz prateada sobre os jardins. Amanhã à noite, então. Durante o jantar eu esqueço algo importante no meu escritório. Saio discretamente. Tenho talvez 40 minutos antes que alguém note. E eu fico nos túneis, observando o corredor. Se alguém vier, eu aviso. Mira já estava mapeando as rotas em sua mente. Há uma passagem que dá na parede atrás da tapeçaria grande. Posso bater 3 vezes se houver perigo. Eles caíram em silêncio, cada um processando o plano. Era arriscado. Se fossem pegos, Ravenna saberia que eles estavam investigando. Saberia que seu segredo estava exposto. Mas era a melhor chance que tinham. Mira, Theron disse de repente, ainda olhando pela janela. Se isso der errado, se Ravenna descobrir e as coisas ficarem perigosas... Ele virou para encará-la. Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça. Você não vai ficar sozinha nisso. Ela deveria descreditar. Deveria lembrar que promessas eram quebráveis, que ela tinha aprendido a não confiar em ninguém além de si mesma. Mas a forma como ele olhava para ela, com aqueles olhos dourados sérios e honestos, fez algo diferente acontecer. Fez ela querer acreditar. Você mal me conhece, ela disse suavemente. Por que arriscaria tanto? Ele ficou quieto por um longo momento. Depois caminhou até onde ela estava sentada, parou a uma distância respeitosa. Sempre respeitosa agora, sempre consciente do espaço. Porque nos últimos 4 dias, ele disse devagar,
Você tem sido a única pessoa neste castelo que foi completamente honesta comigo, que não quer nada de mim exceto uma chance de sobreviver. Uma pausa. E por que quando olho para você, vejo alguém que merecia muito mais do que o mundo lhe deu? Alguém que, apesar de tudo, ainda escolhe salvar pessoas. As palavras pairaram entre eles, pesadas com significado. Mira sentiu sua respiração prender. Sentiu o calor daquelas palavras se instalarem em algum lugar profundo no seu peito. Eu deveria voltar. Ela sussurrou, mas não se moveu. Deveria. Ele concordou, mas também não se moveu. Por um momento interminável, eles apenas ficaram ali, separados por 2 pés de espaço que pareciam simultaneamente muito e nada. Então, Mira se levantou, forçando-se a quebrar o momento antes que se tornasse algo que ela não estava pronta para nomear. Amanhã à noite, ela disse, durante o jantar. Amanhã à noite, ele ecoou. E quando ela deslizou de volta para as paredes, de volta para a segurança da escuridão e da pedra, Mira carregou o calor daquele olhar com ela. Carregou a possibilidade perigosa de que talvez, apenas talvez, ela não precisasse estar sozinha para sempre. O jantar estava em pleno andamento. Mira podia ouvir o burburinho de conversas, o tinir de taças, risadas corteses que ecoavam através das paredes de pedra. Ela estava em sua posição, pressionada contra a pedra fria na passagem estreita atrás da tapeçaria do corredor, olhos fixos na porta do escritório de Ravenna. 3 corredores à frente, ela sabia que Theron estava se desculpando com os embaixadores de Silvermoon, inventando alguma emergência que requeria sua atenção imediata. Em 2 minutos, ele estaria aqui. Seu coração batia rápido demais. Não era medo pela própria segurança. Isso ela tinha superado há muito tempo. Era medo por ele. Se fossem pegos, se Ravenna descobrisse... Passos. Rápidos, mas controlados. Theron virou a esquina, olhou ao redor uma vez. Depois se moveu até a porta do escritório de Ravenna com a chave roubada já nas mãos. A porta se abriu sem som. Ele deslizou para dentro, e Mira viu a luz de uma vela acender através das frestas na parede. Ela contou. Ele tinha 40 minutos, talvez menos. 20 minutos se passaram em silêncio tenso. Mira observou o corredor vazio, ouvidos atentos a qualquer som de passos se aproximando. Nada. O jantar estava mantendo todos ocupados, exatamente como planejado. Então ouviu. Vozes vindas do salão principal. Uma delas, mais alta que as outras, inconfundivelmente Ravenna. Preciso verificar algo rapidamente. Por favor, continuem sem mim. Volto em um momento. Merda. Mira não pensou. Bateu 3 vezes na parede, forte o suficiente para Theron ouvir através da pedra. Pausa. Depois mais 3 vezes. O sinal de perigo. A luz da vela dentro do escritório se apagou imediatamente. Passos de Ravenna estavam se aproximando. Rápidos. Determinados. Mira pressionou-se mais fundo na passagem, respiração presa, observando através da pequena fenda na tapeçaria. Ravenna virou a esquina, vestido de seda esmeralda sussurrando contra o chão de pedra. Ela parou na frente da porta do seu escritório, cabeça inclinada, como se escutando algo. A porta não estava trancada. Theron não teve tempo. A mão de Ravenna foi para a maçaneta. Mira sentiu o pânico subir. Se ela abrisse agora, encontraria Theron dentro. Tudo estaria perdido. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa. Então a porta da biblioteca ao lado se abriu, e Theron saiu, documentos nas mãos, expressão perfeitamente composta. Ravenna, ele disse, soando levemente surpreso. Pensei que estivesse no jantar. Ravenna virou, e Mira viu a microexpressão de surpresa cruzar seu rosto antes de ser substituída por um sorriso cortês. Eu estava. Mas lembrei que deixei alguns documentos importantes que os embaixadores podem querer revisar. E você? Não deveria estar entretendo nossos convidados? Precisava destes mapas de território. Ele ergueu os papéis. Silvermoon está interessada em rotas comerciais. Pensei em mostrar nossas opções. Mentira suave.
entregue perfeitamente. Ravenna estudou-o por um longo momento. Seus olhos caíram para a porta do próprio escritório, ainda fechada. Depois voltaram para Theron. Interessante que você viesse até aqui por mapas, ela disse levemente. A biblioteca tem cópias. Queria os originais, mais impressionantes. Theron deu de ombros, casual. Primeiras impressões importam em negociações. Outro momento de silêncio pesado. Então Ravenna acenou, aceitando a explicação. Claro, bem pensado. Ela abriu a porta do próprio escritório. Entrou. Saiu menos de 1 minuto depois com um arquivo. Vamos voltar então. Não queremos que nossos convidados pensem que os abandonamos. Eles saíram juntos, vozes diminuindo conforme se afastavam pelo corredor. Mira soltou a respiração que não sabia que estava prendendo. Isso foi muito perto. Muito, muito perto. Ela esperou 10 minutos antes de deslizar para fora da passagem e se mover até a biblioteca. Theron já estava lá, parado perto da janela, olhando para a noite lá fora. Obrigado, ele disse sem virar. Pelo aviso. Se você não tivesse batido... Você conseguiu a carta? Ele virou finalmente, e a expressão no seu rosto fez o estômago dela afundar. Consegui. Ele puxou um envelope selado do bolso. E é pior do que pensávamos. Eles leram a carta juntos à luz de velas na biblioteca trancada. As palavras eram formais, educadas na superfície, mas a mensagem era clara. Ravenna estava negociando com a casa Blackthorn. Em 3 meses, quando Theron estivesse suficientemente enfraquecido, eles atacariam. Não uma guerra aberta, muito arriscado, mas um desafio formal de liderança. E com Theron debilitado pelo veneno, incapaz de lutar adequadamente, ele perderia. Marcus, irmão de Theron, casaria com Lydia, filha de Ravenna. Blackthorn receberia direitos comerciais exclusivos através do território Thornspire, e Ravenna se tornaria conselheira-chefe de uma alcateia fantoche. Ela está vendendo seu território, Mira sussurrou, horror tingindo sua voz. Sua própria alcateia. Não é assim que ela vê. Theron deixou a carta cair na mesa, passou ambas as mãos pelo rosto. Para ela, está salvando a alcateia de um líder fraco, de mim. Você não é fraco. Sou jovem, idealista. Recusei alianças que teriam fortalecido nossa posição militar, porque não confiava nos aliados potenciais. Ele riu, um som amargo. Ela está certa sobre algumas coisas. Eu tenho cometido erros. Erros não justificam traição, Mira disse ferozmente. E definitivamente não justificam veneno. Ele olhou para ela, algo morno cruzando sua expressão. Você tem muita fé em mim para alguém que me conhece há menos de 1 semana. Eu te observei por 2 anos, através de paredes, mas ainda assim, você é gentil com serventes, justo em julgamentos. Recusou uma guerra que teria matado centenas porque acreditou que negociação poderia funcionar. Ela se pegou dando um passo mais perto. Isso não é fraqueza. É força. O tipo que Ravenna nunca vai entender. Algo mudou no ar entre eles. Ficou mais denso, carregado. Theron estendeu a mão, lentamente, dando tempo para ela recuar. Quando ela não recuou, seus dedos roçaram sua bochecha. Apenas o mais leve dos toques. Como você faz isso? Ele murmurou. Faz com que eu me sinta menos sozinho em tudo isso? É egoísta, Mira admitiu, voz rouca, porque você faz o mesmo por mim. Ele estava mais perto agora. Perto o suficiente que ela podia ver cada detalhe dos seus olhos dourados, ver as pequenas linhas de cansaço ao redor deles. O veneno ainda estava trabalhando, percebeu ela. Mesmo com as trocas dela, algum veneno estava entrando no sistema dele. Precisavam de mais tempo para encontrar evidências, mais tempo para planejar. Mas o tempo era exatamente o que não tinham. Os próximos 5 dias foram frenéticos. Theron revirou discretamente os registros financeiros, procurando compras de Nightshade Lunar. Encontrou 3 nos últimos 6 meses, todas autorizadas por Ravenna,
todas justificadas como suprimentos medicinais diversos. Mira, enquanto isso, mapeou cada movimento de Celine. Descobriu que a servente não era tão culpada quanto parecia. Ravenna a estava manipulando, dizendo que o tônico era para ajudar o Alpha a dormir melhor, que seu médico pessoal havia prescrito, mas queria manter privado. Celine acreditava que estava ajudando. Era genial, de uma forma terrível. Se o plano fosse exposto, Celine levaria a culpa. Uma servente enganada, Ravenna a conselheira chocada que confiou na pessoa errada. Mas foi no 6º dia que tudo mudou. Mira estava trocando o vinho como de costume, quando notou algo diferente. A cor estava mais escura, mais espessa. Ela destampou a garrafa, cheirou. A dose tinha triplicado. Seu sangue gelou. Se Theron bebesse isso, não seria apenas enfraquecimento. Seria colapso completo, possivelmente fatal. Ela trocou o vinho, mas suas mãos tremiam. Ravenna estava aumentando a dose. Por quê? A menos que ela tivesse notado que Theron estava ficando mais forte ao invés de mais fraco. Mira precisava avisá-lo. Imediatamente. Ela não esperou pela reunião noturna usual. Deslizou pelos túneis até a câmara dele, usando a passagem de emergência que dava diretamente no armário dele. Bateu 3 vezes na parede interna. Nada. Bateu novamente. Depois de novo. A porta do armário se abriu, mas não era Theron. Era um servente, olhos arregalados de surpresa. Onde está o Alpha? Mira exigiu. Ele está nos seus aposentos, mas... Mira o empurrou de lado, saindo do armário, saindo dos túneis pela primeira vez em plena luz do dia. Outros serventes gritaram surpresos. Ela os ignorou, correndo para a câmara principal. A porta estava trancada. Ela bateu, forte. Theron! Theron! Abra! Passos dentro. A porta se abriu. Theron não estava pálido, cinza. Suor cobria sua testa. Seus olhos estavam vidrados com febre. Mira. Sua voz estava arrastada. O que você está fazendo aqui? Você não deveria... Ele cambaleou. Ela o pegou. Ou tentou. Mas ele era muito pesado. Eles caíram juntos. Ela amortecendo a queda dele o melhor que podia. Alguém chame um curandeiro. Ela gritou para os serventes que estavam observando, paralisados. Agora! Suas mãos encontraram o rosto dele, sentindo o calor mortal da febre queimando através da pele. Muito quente. Muito, muito quente. O vinho, ela sussurrou. Você bebeu o vinho hoje? Só um gole. Seus olhos se esforçaram para focar nela. Me senti estranho. Parei. Um gole de uma dose triplicada. Ainda era demais. Fica comigo, ela ordenou, voz quebrando. Theron, fica comigo. Você não pode. Mira. Sua mão encontrou a dela, dedos gelados apesar da febre. A carta. Você tem que proteger a carta. Evidência. Não deixe ela destruir. Foda-se a carta. As palavras explodiram dela. Você está morrendo. Não estou. Um sorriso fraco. Só muito quente, como se estivesse queimando de dentro para fora. Nightshade Lunar em dose alta causava exatamente isso. Febre interna, órgãos falhando. Se não fosse tratado... A porta se abriu violentamente. Ravenna estava ali, e por uma fração de segundo, Mira viu puro choque em seu rosto. Choque de ver Theron caído, choque de ver Mira ali. Então a máscara caiu de volta no lugar. O que aconteceu? Ravenna exigiu, voz afiada. Você sabe exatamente o que aconteceu. Mira sibilou. Você envenenou ele. E quando percebeu que não estava funcionando rápido o suficiente, aumentou a dose. Silêncio mortal caiu sobre a câmara. Todos os serventes congelaram. Ravenna ficou muito, muito quieta. Quando falou, sua voz era perigosamente calma. Essas são acusações sérias, menina. Acusações que vêm de uma intrusa que ninguém conhece, que apareceu do nada. Eu tenho a carta. Mira a interrompeu.
A carta que você escreveu para a casa Blackthorn, planejando trair sua própria alcateia. Os olhos de Ravenna se estreitaram. Você não tem nada. E mesmo se tivesse, quem acreditaria em uma vagabunda sem nome contra a conselheira-chefe deste castelo? Eu acreditaria. A voz era fraca, mas inequívoca. Theron tinha se forçado a sentar, apoiado no ombro de Mira. Suor escorria pelo seu rosto, mas seus olhos estavam firmes. Eu revisei os registros, Ravenna. Vi as compras de Nightshade Lunar. Vi os padrões e li sua carta. Ele tossiu, o som molhado e terrível. Você me traiu. Traiu toda a alcateia. Eu salvei a alcateia. Ravenna atirou de volta, e pela primeira vez, emoção real rachou sua voz. De você, de sua fraqueza. Seu pai construiu este território com sangue e força, e você está deixando tudo desmoronar com sua gentileza patética. Então por que não me desafiar abertamente? Theron exigiu. Por que veneno? Por que conspiração? Por que um desafio teria dividido a alcateia? Minha forma era limpa. Sem sangue. Você simplesmente definharia. Ficaria muito fraco para liderar. Marcos assumiria, e ninguém precisaria morrer. Exceto eu, Theron disse baixo. As doses não eram letais, Ravenna insistiu. Eu fui cuidadosa, apenas o suficiente para... A dose de hoje teria me matado, Theron a cortou. Se Mira não tivesse trocado o vinho por semanas, se eu tivesse bebido tudo o que você planejou, eu estaria morto agora. Ravenna ficou branca. Você não entendia o que estava fazendo, Mira disse percebendo. Você sabia que Nightshade Lunar enfraquecia, mas não calculou direito as doses. Não é curandeira. Não sabia que acumula no sistema, que cada nova dose é pior que a anterior. Ravenna olhou para Theron, e pela primeira vez, havia algo como medo em seus olhos. Eu não queria que você morresse. Nunca quis isso. Apenas precisava que você fosse mais dócil, mais fácil de guiar. Você queria um fantoche, Theron disse, voz dura apesar da fraqueza. Não um alfa, um fantoche que você pudesse controlar. Passos no corredor, guardas chegando, finalmente alertados pela comoção. Ravenna olhou ao redor, para os serventes testemunhando tudo, para os guardas entrando, para Theron caído e Mira o protegendo como um escudo humano, e percebeu que tinha perdido. Guardas, Theron disse, voz rouca, mas comandante. Prendam Ravenna. Acusação de traição, conspiração e tentativa de homicídio do Alfa. Ravenna não lutou quando eles a levaram. Apenas olhou para Theron uma última vez e havia algo quebrado em sua expressão. Eu fiz tudo por você. Ela sussurrou. Para proteger o legado do seu pai. Para proteger a alcateia. Você fez tudo por poder. Theron respondeu. E quase destruiu tudo que meu pai construiu no processo. Quando a levaram, Theron finalmente desmoronou completamente contra Mira. O curandeiro chegou correndo, começou a trabalhar, mas Mira não o soltou. Não podia. Porque pela primeira vez, percebeu o quanto precisava dele vivo. O quanto tinha começado a depender dele. O quanto a ideia de perdê-lo fazia seu peito parecer que estava se partindo. Fica comigo, ela sussurrou contra o cabelo dele. Por favor, fica comigo. Seus dedos apertaram os dela. Fraco, mas presente. Sempre. Ele murmurou. E então desmaiou completamente. Theron levou 3 dias para acordar completamente. 3 dias em que Mira não saiu do lado da cama dele, observando curandeiros trabalharem, vendo seu corpo lutar contra o veneno acumulado no sistema. No 3º dia, seus olhos finalmente abriram. Focaram nela. Você ainda está aqui? Ele murmurou, voz rouca. Onde mais eu estaria? Mira tentou soar casual, mas sua voz traiu o alívio devastador que sentia. Nos túneis, escondida, onde é seguro. Ele tentou se sentar. Fez uma careta de dor. Fica quieto, ela ordenou, ajudando-o a se acomodar contra as almofadas. Os curandeiros disseram que você precisa de mais 2 semanas de descanso completo antes de... 2 semanas.
Ele repetiu as palavras como se fossem estranhas. Então seus olhos encontraram os dela. E havia algo neles que fez o estômago dela apertar. Mira, o veneno está saindo do meu sistema. Os curandeiros estão limpando meu sangue. Em 2 semanas, talvez menos, estarei completamente livre dele. A implicação pairou entre eles, pesada como pedra. Quando o veneno saísse, a maldição voltaria. Eu sei, ela disse baixo. Me toca, ele pediu de repente. Teron, por favor. Preciso saber quanto tempo ainda temos. Mira hesitou. Então estendeu a mão. Seus dedos encontraram os dele, entrelaçando. Ela contou. 15 segundos. 30. 1 minuto. Nada. Mas havia algo diferente. Uma espécie de formigamento sob a pele. Não doloroso. Ainda não. Mas presente. Como um aviso. Ela puxou a mão de volta. Você sentiu? Teron perguntou, observando seu rosto. Sim. A maldição está acordando. Lentamente. À medida que o veneno sai, ela volta. A Mira envolveu os braços ao redor de si mesma. Talvez tenhamos 1 semana, talvez 2 antes de ficar perigoso novamente. Então temos que trabalhar rápido. Ele jogou as cobertas de lado, tentando se levantar. Você precisa descansar. Não tenho tempo para descansar. A intensidade em sua voz a fez parar. Mira, eu finalmente posso te tocar. Finalmente posso. E está acabando. Então não vou descansar. Vou usar cada segundo que temos para encontrar uma forma de quebrar essa maldição permanentemente. Lágrimas arderam nos olhos dela. Ela as piscou com raiva. E se não houver forma? E se isso for tudo que temos? Teron estendeu a mão novamente, e desta vez ela deixou. Deixou ele puxá-la mais perto. Deixou a testa dele tocar a dela. Então uso cada segundo te tocando, ele sussurrou. Até não poder mais. Os próximos dias foram frenéticos. Teron mobilizou todo o recurso que tinha. Enviou mensageiros para estudiosos de magia em 3 territórios vizinhos. Trouxe curandeiros antigos que conheciam rituais esquecidos. Mergulhou em tomos empoeirados na biblioteca, procurando qualquer menção de maldições similares. Mira o ajudava, mas uma parte dela já tinha desistido. Já tinha aceito que isso era temporário, que logo voltaria para os túneis, para a solidão, para a vida de fantasma. Pelo menos teria tido isso. Essas semanas de toques roubados, de mãos entrelaçadas, de abraços que duravam apenas o tempo que ousavam. Foi no 8º dia que testaram novamente. Os dedos dele tocaram os dela. 5 segundos. 10. Aos 15, Mira sentiu a queimação começar. Não forte, não ainda, mas inegável. Ela puxou a mão de volta, respiração acelerada. Quanto tempo? Teron perguntou voz tensa. 15 segundos, talvez 20. Ela olhou para as próprias mãos como se fossem armas. Está voltando mais rápido agora. Ele praguejou, uma palavra baixa e feia que ela nunca tinha ouvido dele usar. Então voltou aos livros com renovada desesperação. Mira o observou trabalhar, viu as linhas de tensão ao redor da boca dele, a forma como seus ombros estavam tensos. Ele mal tinha dormido desde que acordara. Mal tinha comido. Teron, ela disse gentilmente, você precisa descansar. Isso não é sustentável. E perdê-la é? Ele nem levantou os olhos do livro. Você não está me perdendo. Eu ainda vou estar aqui. Nos túneis, mas aqui. Agora ele olhou para cima, e havia algo feroz em seus olhos dourados. Isso não é suficiente. Não para mim. Não mais. Mas pode ter que ser. Não. Ele fechou o livro com força suficiente para fazer ela pular. Não aceito isso. Não depois de tudo. Não depois de finalmente encontrar alguém que... Ele parou. Passou as mãos pelo cabelo. Esquece. Estou cansado. Não estou pensando direito. Alguém que o quê? Mira pressionou, coração trovejando. Teron ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz era baixa, honesta de uma forma que a desarmou-o completamente.
Alguém que me vê. Não o alfa, não o líder, não o herdeiro do território. Apenas eu. Alguém com quem posso ser cansado, assustado, imperfeito. Ele encontrou os olhos dela. Alguém que eu amo. O mundo parou. Você não pode. Mira começou, mas as palavras morreram. Eu amo você. Ele disse novamente, mais firme. Eu sei que é cedo demais. Sei que é complicado. Sei de todos os motivos por que não deveria. Mas amo. E não vou aceitar uma vida onde não posso te tocar, onde você tem que se esconder, onde desperdiçamos o que podíamos ter, porque uma maldição disse que não podemos. Lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela agora. Eu também te amo. É por isso que não posso deixar você arriscar. Se a maldição voltar completamente, se você me tocar não vai acontecer. Ele se levantou, moveu-se até onde ela estava. Parou a centímetros de distância, perto o suficiente que ela podia sentir o calor dele. Porque vou encontrar uma forma, prometo. Você não pode prometer isso. Posso, e prometo. Ele ergueu a mão, hesitou. Posso? Ela acenou, e ele tocou seu rosto. Apenas seus dedos contra sua bochecha. Ela contou. 10 segundos antes da queimação começar. Ele afastou a mão, mas o olhar que trocaram carregava mais peso que qualquer toque. Foi Marcos, o irmão de Theron, quem encontrou. Ele tinha voltado de viagem 2 dias após a prisão de Ravenna, chocado ao descobrir o que tinha acontecido em sua ausência. E embora ele fosse o que Ravenna queria no poder, Marcos não tinha apetite para a traição. Achei algo, ele disse, irrompendo na biblioteca onde Theron e Mira estavam trabalhando. Nos arquivos antigos da família, nosso bisavô lidou com uma maldição similar. Está tudo documentado. Theron se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Mostra. O documento era antigo, amarelado com idade, mas legível. Contava a história de uma curandeira que tinha sido amaldiçoada por um feiticeiro vingativo. Qualquer homem que a tocasse morria em minutos. Igual a mim, Mira sussurrou. Continue lendo. Marcos urgiu. A cura tinha sido encontrada por acidente. O mate verdadeiro da curandeira, um alfa que a amava apesar da maldição, tinha realizado um ritual antigo. Não um feitiço complexo, não uma poção elaborada. Apenas amor livremente dado, oferecido sem expectativa de retorno, diante de testemunhas, sob a lua cheia. Amor quebra laços de medo. Theron leu em voz alta. A maldição foi lançada em medo. Medo de dano, medo de perda. Apenas amor verdadeiro, oferecido livremente, pode desfazer o que o medo criou. É simples demais, Mira disse. Medo e esperança guerreando em seu peito. Não pode ser tão simples. Magia antiga frequentemente é simples, Marcos disse. É a magia moderna que complicou tudo. Mas isso... Ele tocou o documento. Isso é anterior a tudo. É primordial. A lua cheia é em 3 dias, Theron disse, olhando pela janela. E em 3 dias, você estará completamente livre do veneno, Mira apontou. Se tentarmos e não funcionar, vai funcionar. A certeza em sua voz era absoluta. Você não pode saber disso. Posso. Ele tomou as mãos dela, segurando apenas por 1 segundo antes que a queimação começasse e ele tivesse que soltar. Porque meu amor por você é real. É mais real que qualquer coisa que já senti. E se amor pode quebrar maldições, então o nosso pode quebrar qualquer coisa. A lua cheia nasceu enorme e prateada sobre o castelo Thornspire. Theron tinha convocado a alcateia, não todos, mas os principais. Marcos, os anciãos, alguns dos curandeiros, testemunhas como o ritual requeria. Mira estava parada no centro do pátio, vestindo um vestido simples branco que alguém tinha deixado para ela. Não era de noiva. Não exatamente, mas parecia certo. Theron se aproximou, e cada passo dele fez o coração dela acelerar. 3 dias desde a última vez que testaram. 3 dias em que o veneno tinha saído completamente do sistema dele. Eles não tinham testado de novo. Não ousaram.
Se isso não funcionasse, este toque poderia matá-lo. Você tem certeza? Mira perguntou quando ele parou na frente dela. Theron, se isso falhar, não vai falhar. Ele estendeu ambas as mãos. Mas mesmo se falhasse, valeria a pena. Para poder te tocar uma última vez. Para poder te dizer o quanto você significa para mim sem paredes entre nós. Você é louco, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Por você? Completamente. Ele sorriu, aquele sorriso raro e precioso. Então me deixa ser louco. Me deixa te amar. Me deixa quebrar essa maldição para que possamos ter tudo que merecemos. Mira olhou para as mãos estendidas. Pensou em todos os anos de solidão. Pensou em Adrian morrendo. Pensou em seu pai se destruindo tentando desfazer o que tinha feito. Pensou em Theron, que olhava para ela como se ela fosse preciosa ao invés de perigosa. E escolheu acreditar. Suas mãos encontraram as dele. Por um momento, nada. Apenas o calor familiar de pele contra pele, dedos entrelaçados. Então a queimação começou. Mais forte do que nunca. Não apenas formigamento agora, mas dor real, lançando-se pelo braço dela, subindo para seu peito. Theron fez uma careta, mas não soltou. Theron, está doendo você. Eu sei, não solto. Sua voz estava tensa, mas firme. Mira, me escuta. Preciso dizer isto. Preciso que você saiba. A dor estava piorando. Ela podia ver nos olhos dele, na forma como seus músculos se tensionavam. Mas ele segurou firme. Eu te amo, ele disse, voz clara o suficiente para todos ouvirem. Eu te amo, não apesar da sua maldição, mas incluindo ela. Amo sua coragem, amo sua gentileza, amo a forma como você salvou um estranho quando não tinha motivo. Amo que você viveu 2 anos sozinha e ainda encontrou força para cuidar de outros. Amo cada cicatriz, cada medo, cada pedaço de você que acha que não merece ser amado. A dor estava excruciante agora. Mira podia sentir a maldição trabalhando, atacando, tentando forçá-los a se separarem. Mas algo mais estava acontecendo. Algo quente e dourado se espalhando a partir de onde suas mãos se tocavam. Não dor. Não exatamente o oposto, mas transformação. E eu ofereço este amor livremente. Theron continuou, e havia lágrimas em seus olhos agora também. Sem expectativa, sem demandas. Se você quiser ficar nos túneis, eu respeito. Se quiser partir, eu entendo. Mas meu amor por você não muda. Não importa o que aconteça, você tem meu coração, para sempre. A luz dourada estava mais brilhante agora, pulsando em ondas a partir das mãos deles. A dor estava mudando, dissolvendo, sendo substituída por calor, por algo que parecia impossivelmente como cura. Eu te amo, Mira conseguiu dizer, voz quebrando. Eu te amo, e estava apavorada de admitir porque tudo que amo eu perco. Mas não mais, não você. Eu escolho você. Escolho acreditar que merecemos isto. Escolho amor ao invés de medo. A luz explodiu. Não violentamente, gentilmente, como o nascer do sol quebrando através de nuvens. Ela irradiou a partir das mãos deles, lavando sobre ambos, e Mira sentiu algo quebrar dentro dela. Não dolorosamente, liberadoramente. Como correntes que ela nem sabia que carregava simplesmente, se dissolvendo. Quando a luz diminuiu, eles ainda estavam de pé, ainda de mãos dadas. 30 segundos passaram. 1 minuto. 2. Sem dor. Sem queimação. Sem nada além de calor e conexão e a sensação impossível de estar segura em seu próprio corpo pela primeira vez em 3 anos. Funcionou, Mira sussurrou, quase sem acreditar. Theron, funcionou. Você está. Ele a puxou para seus braços, a abraçou completamente pela primeira vez, e ela sentiu o soluço rasgar através dele. Você está livre. Finalmente livre. Mira enterrou o rosto em seu ombro e chorou. Chorou por todos os anos perdidos,
por todas as mortes que carregara, por todo o medo que tinha a mantido presa. E chorou de alívio, de alegria, de amor tão grande que parecia impossível que seu corpo pudesse conter. Ao redor deles, a alcateia testemunhava em silêncio respeitoso. Mas Mira mal os notava. Tudo o que importava era isto: ele a segurando, ela podendo segurar de volta. Finalmente livre. 6 meses depois, o castelo Thornspire tinha mudado. Não em estrutura. As pedras antigas eram as mesmas. Os túneis ainda serpenteavam através das fundações. Mas em espírito. Havia riso agora. Luz. Esperança. Mira estava em seu novo escritório. Não mais escondido entre paredes, mas uma câmara própria perto da enfermaria. Como curandeira oficial da alcateia, ela tinha se tornado indispensável. Tratava os feridos, ensinava aprendizes, pesquisava curas antigas. E os túneis? Ela os tinha transformado em algo novo. Uma rede de passagens de emergência que todos conheciam agora, mapeadas e seguras. E nos espaços mais profundos, havia criado um santuário. Um lugar para qualquer um que precisasse se esconder, se curar, encontrar paz. Ninguém precisaria viver como ela tinha vivido, sozinha e esquecida. A porta se abriu e Theron entrou, e mesmo depois de 6 meses, o coração dela ainda acelerava ao vê-lo. Reunião terminou cedo? Ela perguntou, não levantando os olhos do pergaminho que estava estudando. Terminei cedo, ele corrigiu, movendo-se para trás da cadeira dela. Suas mãos pousaram em seus ombros, massageando levemente. Senti falta de você. Me viu no café da manhã. Mas ela estava sorrindo. 4 horas atrás, uma eternidade. Ele se inclinou, beijou o topo da cabeça dela. Vem caminhar comigo? Os jardins estão bonitos ao pôr do sol. Mira se virou na cadeira, olhando para cima para ele. Você, Alpha Theron, está me pedindo para abandonar trabalho importante por um passeio romântico? Absolutamente. Estou usando minha autoridade como líder desta alcateia para ordenar que você tire uma pausa. Seus olhos brilhavam. Ou posso simplesmente pedir? Por favor. Ela riu levantando-se. Quando você pede assim... Eles caminharam pelos jardins de mãos dadas, algo que nunca ficava velho. O simples ato de tocar, livre e fácil e sem medo. Marcos me perguntou algo hoje, Theron disse eventualmente, sobre você. Oh? Ele quer saber quando vamos tornar oficial o vínculo de mate. Mira parou de andar. Eles tinham discutido isso antes, mas sempre casualmente, nunca seriamente. E o que você disse? Disse que era sua decisão, que esperaria o tempo que você precisasse, uma vida inteira, se necessário. Ele virou para encará-la completamente. Mas, Mira, eu gostaria, muito, de te chamar oficialmente minha companheira, minha mate, minha parceira em tudo. Lágrimas arderam nos olhos dela. Boas, sempre boas agora. Você tem certeza? Alguém com passado menos... complicado. Eu não quero alguém menos complicado. Quero você. Com todo o seu passado, todas as suas cicatrizes, todas as suas forças e medos, e tudo o que te faz quem você é. Ele pegou ambas as mãos dela. Você me salvou de veneno. Eu ajudei a quebrar sua maldição. Mas mais que isso, você me salvou da solidão. E eu espero ter feito o mesmo por você. Fez, ela sussurrou. Você fez. Então? O que diz? Casa comigo? Oficialmente na frente de todos, sem mais esconderijos? Mira pensou na garota que tinha sido, escondida entre paredes, convencida de que estava condenada à solidão eterna. Pensou na mulher que era agora, amada e livre, e finalmente em casa. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. Ele a girou, rindo, e então a beijou sob o céu tingido de rosa e dourado. E Mira pensou que talvez maldições quebradas fossem apenas começos disfarçados, porque ela tinha vivido 2 anos nas paredes. E agora finalmente vivia na luz. E aí, o que você achou dessa história?
A maldição de Mira te fez pensar em como às vezes nos isolamos por medo de machucar quem amamos? E sobre Teron? Você teria a coragem dele de arriscar tudo por amor? Comenta aqui embaixo o que você achou do plot twist do veneno anulando a maldição. Esse detalhe de que a única coisa que o mantinha vivo estava matando ele foi de partir o coração, né? Se você ficou grudado nessa história até o final, deixa o like para fortalecer o canal. E se você ama histórias de alfas e ômegas com maldições, sacrifícios e aquele amor que quebra qualquer barreira, se inscreve e ativa o sino porque toda semana tem história nova por aqui. Lembra, amor verdadeiro não é sobre nunca se machucar. É sobre escolher curar juntos. Sobre acreditar que mesmo as maldições mais antigas podem ser quebradas quando duas pessoas se recusam a desistir uma da outra. Até a próxima história. E que você encontre alguém que te ame até mesmo nas suas paredes mais escondidas.